Vamos falar agora a respeito de sucessão municipal Teresina 2024. Na oposição, o Progressistas, o PSDB, o União Brasil estão dentro de um mesmo campo político. Agora, há uma possibilidade de uma mudança estratégica. A informação que foi trazida por Sávia Barreto é de que Bárbara do Firmino poderia deixar o Progressistas, o partido pelo qual se elegeu deputado estadual, para ir para o PSDB. Uma mudança que normalmente comprometeria o mandato. Porém, se for feita com a concordância do Progressistas, Bárbara do Firmino poderia fazer essa mudança de sigla sem comprometer o seu mandato de deputada estadual e pronta para disputar a eleição através do PSDB, partido que foi do seu pai, Firmino Filho, e com o número 45 em questão. Ela foi entrevistada por Paula Sampaio e você vai ver agora no Jornal do Piauí. Eu acho que é um sonho, como filha do prefeito Firmino Filho, fazer parte do PSDB. O PSDB é um partido extremamente respeitado, tanto a nível municipal quanto a nível nacional, um partido que sempre fez parte das grandes decisões políticas do nosso Brasil. Então, é um partido de extrema importância. E eu me sentiria muito felizarda se eu fosse escolhida para ser a candidata pelo PSDB. Vamos lá, vamos aí. Primeiro com você, Sávia, que trouxe informação que foi confirmada nessa declaração exclusiva da Paula Sampaio. Bárbara do Firmino, de fato, tem corredor livre para sair do Progressistas, preservar o seu mandato e ser a candidata do grupo? E uma vez saindo, é uma decisão já tomada de que ela é a candidata? Joelson, essa informação ela é importante porque sempre que o deputado Júlio Arcoverde falava, e ele é o grande interlocutor do senador Ciro Nogueira, então quando ele fala, a gente está, de certa forma, também ouvindo o que o senador Ciro Nogueira pensa a respeito dessas articulações da oposição. Ele era questionado, a Bárbara pode ser candidata por outro partido? E ele dizia, olha, tem que ser candidata pelo Progressistas, o nome é do Progressistas, então ele sempre negou essa possibilidade. O que mudou para ele admitir a saída de Bárbara, como Bárbara confirmou na conversa com a Paula, e a informação que eu já tinha de bastidor é de que deve se filiar ao PSDB, e o objetivo é ter o número 45, que foi o número apertado tantas vezes pelos teresinenses nas urnas, então há esse peso simbólico, essa marca emocional. Agora, o que eu apurei de bastidores? Primeiro que não deixa de ser um recado para o ex-prefeito Silvio Mendes, porque há uma disputa interna dos dois para ver quem encabeça a chapa. Então, quando o Progressistas libera Bárbara para o PSDB, libera ela para ser cabeça de chapa, né? Para uma composição em que ela seria cabeça de chapa. Então, Silvio Mendes caberia a ele ser vice. Eu conversei com uma fonte pouco antes de entrar no ar, essa fonte é do PSDB, das antigas, PSDB Raiz. E aí ele me disse o seguinte, sabe? Há os firministas e há os silvistas, que são os defensores do nome de Silvio Mendes. E esses silvistas, segundo ele, defendem que o ex-prefeito Silvio Mendes se filie ao PSDB antes da Bárbara. Ou seja, há uma disputa, sim, para ser o cabeça de chapa. Tem gente dentro do PSDB que aceita Bárbara de braços abertos, mas tem gente costurando e querendo que Silvio Mendes se filie antes e seja ele o candidato a prefeito. Então, existe um jogo de tabuleiro, e no tabuleiro, quando a gente joga xadrez, eu sou só uma estudante inicial de xadrez, mas eu sei, mesmo sendo só iniciante, que você não pode ficar nos cantos, porque ficar nos cantos é realmente ser encurralado, você tem que ir para o centro do jogo, e quando Bárbara faz esse movimento, progressistas também colocam ela no centro do jogo. E agora, o que é que Silvio Mendes vai fazer? É a pergunta que eu gostaria até de ouvir a resposta de Elivaldo, de Paula, os próximos passos dessa movimentação. Bom, Paula, vamos falar aqui com o Elivaldo e também com a Paula sobre esse assunto. Paula, primeiro você, Bárbara do Firmino, portanto, fazendo esse movimento, né, esse interesse pelo PSDB. Inclusive, ela conversou com você sobre a importância do número 45. Né? Sim, Joelson, na eleição proporcional, onde a deputada Bárbara do Firmino foi eleita parlamentar lá na Assembleia Legislativa, eu lembro que no início da campanha ela chegou a usar o nome Bárbara Soares e posteriormente esse nome Bárbara do Firmino. Essa associação que a população fez de forma até natural da Bárbara ao pai dela, o ex-prefeito Firmino Filho,
ajudou, de certa forma, a deputada, ventilou o nome dela das pessoas que associam a deputada Bárbara ao trabalho que foi desenvolvido pelo ex-prefeito Firmino Filho, acreditam que ela seja essa herdeira de todo esse legado que Firmino Filho deixou aqui em Teresina. Então, ir para o partido que foi o partido do pai dela, onde ele encampou todas essas gestões avaliadas positivamente pela população, é uma estratégia que deve ser positiva também para uma candidatura majoritária. Agora, Joelson, trago aqui até para ouvir a opinião do Elivaldo e da Sávia também. No PSDB, a gente tem que lembrar que há o ex-deputado Luciano Nunes, que também já havia colocado o nome dele como pré-candidato a prefeito e também é o presidente estadual do partido. Então, eu acredito que o próximo movimento da Bárbara seja pavimentar isso, além dessa questão com o ex-prefeito Silvio Mendes, também com Luciano Nunes, que é um pré-candidato no PSDB e deve ter voto importante lá, né, para essa filiação. É verdade. Luciano Nunes, o nome dele está à disposição, mas ele não tem isso como algo irreversível, né? Luciano é um cidadão do entendimento no partido. Se a estratégia passa pela adesão da deputada Bárbara, é sinal que isso aí deve ter algum estudo, algum elemento que possa caminhar para a consolidação de um projeto de candidatura tucana. Me parece que ao Palácio da Cidade. O que ele quis assegurar sempre foi que o PSDB tivesse candidato. Correto. A meta do PSDB é o 45, participar da eleição com essa cara própria, ou seja, o PSDB se reapresentando numa eleição em Teresina com uma candidatura competitiva. Sendo Luciano Nunes, é o Luciano Nunes. Sendo uma outra opção, como a Bárbara, a deputada Bárbara do Firmino, pode ser pela ligação, filha do ex-prefeito, tem um forte apelo do ponto de vista emocional, digamos assim, essa ligação de Bárbara com o pai e com o PSDB. E aí, há setores do PSDB mesmo que apostam em Silvio Mendes. No diretório municipal, há lideranças que já conversam com o Silvio Mendes no sentido de atraí-lo para, como a Sávia disse, até provocar uma filiação já do ex-prefeito Silvio Mendes. O fato é que o PSDB tem essa a apresentação do 45, da sigla, como charme, a grife para disputar a eleição e agora parte para dar sustentação política a essa grife. Só a grife pela grife não vai a lugar nenhum. Agora, se ela é associada a uma candidatura competitiva, aí a história muda completamente. Agora, Livaldo, o que eu senti pela fala da deputada Bárbara, enquanto eu a entrevistava, também um aceno. Eu acredito que ela não queira só ir para o partido ou número ou nome PSDB, mas eu ouvi várias vezes na fala dela falando desse time que foi formado pelo ex-prefeito Firmino Filho. Então, além da sigla, eu interpreto que ela queira também o apoio. Quer ir, mas com esse apoio, essa chancela desses tucanos firministas que sustentaram Firmino Filho ali durante as suas ex-gestões. O fato é que esse palanque, a expectativa dele é que seja montado PSDB, progressistas e União Brasil também, que está, ou seja, a mesma estrutura que foi usada na eleição para o governo do Estado, esse mesmo palanque, procurar uma alternativa que possa uni-lo, disputar a eleição na capital. Então, e aí faço pergunta para a Sávia para falar a respeito desse assunto também, mas entrar nesse outro campo. É o único consenso que existe? É que esse grupo vai estar junto, União Brasil, Progressistas e PSDB? Ou nem isso, sabe? A indicação de um dos nomes que está posto, como, por exemplo, Silvio Mendes e o Bárbara do Firmino, pode fazer, eventualmente, haver duas candidaturas à prefeitura da cidade, nesse grupo. Olha, é um momento, muitas vezes, do blefe, né? De você chegar e dizer, olha, também se eu não for o candidato ou a candidata, eu tenho opções. E realmente Bárbara tem opções e Silvio Mendes tem opções. Então, é esse o momento em que há uma medição de força nos bastidores. Agora, a estratégia costurada, pensada, idealizada pela cúpula do Progressistas é uma candidatura única, forte, que una esses dois. Agora, os termos para a união de Silvio Mendes e Bárbara do Firmino, que eu acho que essa é a chapa ideal na oposição, é para isso que se trabalha, estão sendo realmente costurados nesse momento. E se houvesse consenso, a chapa já estaria sendo anunciada. Não há esse consenso, há um trabalho, uma busca por ele. Agora, as pesquisas, não as quantitativas, que tem muitas, mas as qualitativas, elas apontam que o teresinense, se eu tive acesso a algumas, elas colocam
um cenário em que o teresinense reconhece a juventude de Bárbara, reconhece que ela é filha de Firmino Filho, mas não é o suficiente. Então, muito se fala, e o eleitor e os políticos, a gente que conversa muito, ouve isso, que é necessário ter a experiência. Por isso que é tão importante, caso Bárbara vá mesmo ser cabeça de chapa, ter um nome mais experiente para compor. Por isso que é tão importante essa costura com o Silvio Mendes. Mas, se não for possível, tem outros nomes na própria oposição. Eu lembro aqui, o Mano Ferrer, ex-prefeito de Teresina, ex-senador, inclusive, conversa com todo mundo da base, é um nome cobiçado para se filiar, por exemplo, ao MDB. Então, acho que nesse momento se busca aí, realmente um carimbo, Joelson, de um nome que traga esse peso, essa experiência para a chapa, porque só ser filha do ex-prefeito Firmino Filho não é o suficiente, a própria oposição enxerga isso. E a Bárbara tem feito um esforço, ela esteve semana passada aqui em Brasília participando de eventos, de políticas públicas, não é a primeira vez, ela cita muito a questão de nomes técnicos da gestão de Firmino Filho, que ela quer trazer caso ela, de fato, consiga ser a candidata desse grupo. Então, por essas entrelinhas se avalia que a discussão passa por aí. Muito bem, vamos continuar falando a respeito de sucessão 2024, só que agora falando a respeito dos partidos que fazem parte da base aliada ao Palácio de Karnak. MDB, PSD têm um plano em conjunto, os dois partidos. O Partido dos Trabalhadores, que também está na base de sustentação no Karnak, tem um outro plano com 4 nomes aí como pré-candidatos à Prefeitura de Teresina. Apesar de toda essa divisão entre os partidos da base, ainda existe parlamentares e lideranças políticas que compõem essas siglas que entendem que é preciso uma candidatura unificada no primeiro turno, um desafio para as lideranças políticas, como, por exemplo, Rafael Fonteles, governador do estado, e o Wellington Dias, o ministro Wellington Dias, que também pode ser um nome importante para a costura desse grupo unificado. Paula Sampaio ouviu o deputado Henrique Pires, do MDB, que falou a respeito desse plano, ou essa ideia, que, segundo ele, seria a mais eficaz. Uma candidatura única, ela seria espetacular, mas eu gosto muito de uma coisa prática. Será que o PT, com o deputado Franzé e os outros colegas vão abdicar? O MDB vai deixar de ter candidato? O PSD do Júlio César, como é que pensa? Eu tenho que pensar, eu estou no MDB, que é o partido que eu faço parte, aliás, eu nunca mudei dele, né? Então, nós vamos iniciar, inclusive eu já estou fazendo 2 seminários aqui em Teresina para a gente discutir essa questão ambiental, animal e outras ações importantes para Teresina. Então, o seu nome segue à disposição para ser pré-candidato? O nome não é importante. O que é importante é o partido estar unido, buscando melhoria para Teresina. Bom, Paula, me parece que é uma declaração meio pé no chão também, né? Eu penso assim, mas a chance agora é muito pequena. Ninguém vai recuar dos projetos já encampados em nome de uma união nesse momento. Joelson, você já ouviu aquela expressão, o feito é melhor que o perfeito? Uhum. Eu senti que foi essa a mensagem que o deputado Henrique Pires, que é presidente da Comissão de Finanças, estava hoje numa audiência pública sobre a questão da LDO. Eu aproveitei para conversar com ele sobre política. Ele, que foi o primeiro nome do MDB a colocar o nome à disposição para ser pré-candidato à Prefeitura de Teresina, ali junto com a deputada Ana Paula também. E hoje ele avaliou essa estratégia que vem sendo defendida pelo vice-governador Temístocles Filho, pelo senador Marcelo Castro, também 2 MDBistas, desacreditando a possibilidade dessa união agora entre todos esses partidos da base do Palácio de Karnak. Elivaldo Barbosa, nós só teríamos um único grupo com um candidato se houvesse o recuo de alguém espontâneo, de algum desses grupos políticos, de alguma dessas siglas, ou uma imposição de uma liderança maior, governador ou pelo ministro Wellington Dias. Fora isso, essas candidaturas devem mesmo ir separadas, pelo menos em primeiro turno. Uma situação dispersa, né, em Teresina no primeiro turno. Eu lembro que quando ocorreu essa junção, um palanque bem mais forte na oposição, foi em 2008, quando Nazareno Fonteles disputou com o Marcos Silva de vice e apoio da maioria dos partidos ali concentrados nesse polo e a outra no polo da situação em torno de Silvio Mendes, que foi reeleito na época. E pronto, de lá para cá a gente sempre tem observado uma dispersão muito grande de candidaturas envolvendo os grandes partidos. Essa é uma estratégia que todo mundo fala. Agora, o problema é o que disse mesmo o deputado Henrique Pires.
Todo mundo defende uma chapa única dos partidos governistas. Mas quem é que vai abrir mão da cabeça de chapa? Quem é que recua desse projeto para buscar recua em nome dessa unidade? Aí a situação é mais complicada. Mas, à medida que o tempo passa e não surge assim, uma liderança capaz de se sobrepor aos interesses menores aí dos partidos, ilegítimos, interesses menores, porém legítimos dos partidos, aí essa situação tende a buscar mesmo a dispersão. Eu lembro que em 2020... o nome de Dr. Pessoa foi lançado um ano antes. Ali já era uma aliança de um partido grande, o MDB, com apoio do PSB na época, com Robert Rios. Mas mesmo assim, o PT lançou candidatura e outras siglas lançaram candidaturas, acabou sendo um quadro muito disperso já na disputa no primeiro turno. Olha, eu não sei dizer qual foi a última vez que um grupo ligado ao Karnak venceu uma eleição na cidade de Teresina, Erivaldo. Não sei mesmo. Não. Acho que só nos anos 80 com Heráclito Fortes, porque o governador era Alberto Silva. Mas ainda assim, não sei se havia uma afinidade nos grupos políticos tão grande. Não. Talvez ali, sempre os dois palácios caminharam em situações opostas, em palanques opostas. Sempre. O Palácio de Karnak, por exemplo, quando era o MDB, sempre o PSDB vencia a eleição. Houve um momento aí de uma união MDB e PSDB em 2000, quando Firmino foi candidato e o MDB lançou o vice Marcos Silva e o MDB estava no governo. É verdade. Ali teve esse momento aí. É verdade, nessa chapa, né, que teve Marcos Silva como vice. O fato é que é preciso procurar na memória, sabe, o momento em que isso aconteceu. Esse pode ser um desafio aí para Rafael Fonteles colocar uma candidatura competitiva do Karnak, ou de grupo ligado ao Palácio de Karnak, para as eleições de 2024, né? Acredito que a gente pode pensar também por um viés até demográfico. Quem é o eleitor de Teresina e quem é o eleitor do Piauí? O eleitor do Piauí que deu várias vitórias ao PT, que é um partido de centro-esquerda, e o eleitor de Teresina que deu várias vitórias, tirando o hiato da gestão do Dr. Pessoa, ao PSDB, que é um partido de centro-direita. A questão é que o eleitorado de Teresina ele tem uma escolaridade maior, ele é um eleitorado mais crítico. Então, esse discurso da gestão, da técnica, ele funciona muito bem com esse segmento ideológico da centro-direita. Já o discurso do olhar para o social, ele funciona muito bem para o eleitor que precisa mais do Estado. Esse eleitor, ele é um eleitor racional, ele vai olhar para aquilo que ele mais precisa, para quem defende mais Estado, o Estado mais presente. Então, isso a gente tem no Piauí como um todo, com exceção de Teresina. Por isso que não casa a vitória daquele que chega a comandar o Palácio de Karnak com a vitória daquele que comanda o Palácio da cidade. Então, como o governador Rafael Fonteles e o grupo deles enxergam que eles fazem parte de um novo PT, um PT que alia a ciência, a tecnologia, um objetivo de industrialização, de um avanço ali nesse discurso também de gestão e técnica com o social, eles acreditam que vão eleger, sim, um representante para o Palácio da Cidade. Agora, eu vou pegar a fala do Erivaldo e a sua também, porque quem vai abrir mão, né? Esse é o X da questão.